Olá pessoal, bem-vindos à videoaula 2 do nosso curso de História do Brasil para concurso público. Meu nome é Jonatas. Nessa videoaula a gente vai analisar, começar na verdade a analisar conceitos e definições. Então os concursos públicos antigamente eles focavam muito na decoreba. Alguns concursos ainda pedem conceitos e definições de forma literal, mas tem havido uma mudança aí nas últimas décadas para que você saiba interpretar o processo histórico e aí sim você conseguir responder a questão. Já caiu muito a literalidade, então a gente precisa entender, examinar o conceito, entender o processo para a gente chegar, tentar assim acertar na hora da prova. Bom pessoal, vou diminuir aqui o tamanho da minha imagem e a gente vai começar nessa primeira videoaula analisando aí a questão do feudalismo, beleza? Vou ativar aqui o meu lápis só para ficar um pouco mais fácil para a gente trabalhar. Então olha só, o feudalismo, como que se define o feudalismo? Assim, teoricamente era um sistema político, econômico e social da Europa no período medieval. Nós vemos ali o período medieval, que vai do ano 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo, aproximadamente 1000 anos. Nós temos a Baixa Idade Média, a Alta Idade Média. Então, assim, era um contexto que falava de política, de economia e de sociedade na Europa. Bom, pessoal, por que a gente analisa o feudalismo para a história do Brasil, se esse foi um sistema da Europa? Porque os europeus vão descobrir o continente americano. São os espanhóis com Cristóvão Colombo que vão descobrir a América. É Portugal com Pedro Álvares Cabral que vai descobrir o Brasil. Então a nossa ótica histórica parte da visão europeia. Então, dentro desse sistema que a gente está analisando do feudalismo, o que significa feudo? Feudo significa terra. E o senhor feudal era o dono da terra, né? Um nobre. E aí ele teria os seus servos, né? Que existe uma expressão mais pejorativa, que são os vassalos. Então eu até coloquei aqui embaixo, né, uma imagem ilustrativa, né, onde traz a ideia de um castelo bem aqui, né? Você tinha aqui o feudo, né? Você tinha aqui as terras, né, que as pessoas iriam cultivar os seus produtos. Então era uma sociedade basicamente rural com economia de subsistência e pouca atividade comercial. Isso de início, e é claro que a coisa ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai ganhando outras dimensões. A gente está falando do feudalismo, como ele se inicia. Então observe aí uma sociedade rural do período medieval. Se você parar para pensar, né, não haviam ruas pavimentadas, não havia saneamento básico, um vaso sanitário, um chuveiro quente, não haviam esses produtos de higiene, noções de higiene, né? Então é comum você ver nesses filmes que tratam às vezes desse período, que a pessoa ela vai na janela e joga uma água assim através de um recipiente. Por quê? Quem entende um pouco desse período sabe que não existia banheiro, a pessoa fazia suas necessidades ali num pinico, né, o cocô e o xixi, ele ia simplesmente na janela e jogava do lado de fora, né, e se às vezes até a pessoa estivesse passando, recebia aquela água imunda em cima, né. Então, esse período é um período assim, de muita dificuldade, as crianças começavam a trabalhar muito cedo, não havia vitaminas, medicamentos, né, tudo era muito na base empírica do conhecimento, né, o conhecimento baseado na experiência. Então, assim, as crianças trabalhavam muito cedo, morria-se muito cedo, até que a gente fala, às vezes, da questão do amor romântico, né? Até existia o amor romântico naquela época, mas pensa comigo, não existia uma escova de dente, não existia pasta de dente, né? Algo assim que deixasse as pessoas apresentáveis. Existia nos casamentos, né? E existiu até pouco tempo atrás, né, a questão do dote para você casar. Então, essa era a realidade que a gente pode tentar entender da sociedade medieval, um período de muita dificuldade. Então a gente, quando analisa esse período, a gente tem que entender como que ele realmente era, porque às vezes a gente olha da nossa ótica que a gente tem essa comodidade da era contemporânea, mas às vezes a gente acaba até julgando, né, tirando algumas conclusões precipitadas em relação ao período medieval, né, que era uma época muito difícil para as pessoas. E também até em relação a esse período, a influência da Igreja Católica foi marcante, né?
Então, quando a gente analisa a questão europeia, né, nós sabemos que o Império Romano ele vai lutar contra o cristianismo, mas o cristianismo, quanto mais os cristãos são perseguidos e mortos, mais pessoas se convertem, vendo a fidelidade, né, a fé desses cristãos. Vai chegar um momento no século III em que o Império Romano ele vai ver que ele não consegue vencer o cristianismo, né, e ele vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império. Então a gente sabe que Roma fica na Itália, Itália fica na Europa. Então, a partir disso, né, você vai ter a religião cristã como a religião oficial do Império Romano, que vai ser absorvida também pelos estados modernos europeus. Então, até houve um momento ali em que assim, você tinha padres, bispos, né, pessoas corretas, honestas dentro da religião, mas você também vai ter uma corrupção a partir do momento que vão existir pessoas que vão entrar também para o catolicismo como uma forma de ter poder, de ter influência, e vão corromper o catolicismo a partir de dentro, né? Isso também aconteceu, apesar das pessoas sinceras e honestas que haviam ali. E aí a gente chega, pessoal, ali na Era Medieval, no século X. E no século X vai começar a ter uma dinâmica um pouco mais interessante, porque vai ter uma relativa tranquilidade político e militar na Europa, e com isso aumenta a população, e aumentando a população aumenta o consumo, e a atividade agrícola, por exemplo, ela vai sendo ampliada. Então, com limitações de desenvolvimento, os feudos foram em busca de outras regiões para realizar atividades comerciais. Então, olha só, imagine aqui esse feudo, né, que eu coloquei essa imagem ilustrativa aqui embaixo, que você tem um feudo, você tá ali no seu castelo, né, e de repente você tem as suas terras aqui que estão produzindo, né, aqui em volta, mas de repente teve uma estiagem, teve uma praga, teve alguma coisa que impediu você de produzir. Então, de repente, você iria ter que ir a outro feudo, recorrer a outro feudo para obter alimentos, mantimentos para a sua própria subsistência, para a sua sobrevivência de você, se você fosse um senhor feudal, e dos seus servos, né? Então você teria que recorrer a outro feudo. E se você não tem produtos para trocar, né, você, de início, as pessoas de repente iriam levar lá, sei lá, vou fazer aqui uma hipótese, né, 10 porcos, né? 10 porcos, e o cara ia trocar por um cavalo, né? Um cavalo. Beleza. E por um cavalo. Aqui, beleza. Então, de repente seus porcos morreram. E aí você não tem um produto para chegar lá no outro feudo e oferecer como troca. E a troca, pessoal, ela sempre é algo ruim. Porque na troca, uma pessoa sempre vai procurar levar vantagem sobre a outra. Mas de repente lá, então, a pessoa não tem um produto para trocar, mas ela tem de repente ouro, prata, bronze, algum metal precioso, né? Algum metal precioso, e as culturas civilizacionais sempre deram muito valor a esses minérios, como ouro, prata, bronze, as pedras preciosas. Então, de repente, como senhor feudal, você teve um prejuízo ali, e você não tem produto, mas você tem ouro. Aí você vai em outro feudo lá, você compra produtos, você aqui já não faz troca. O que você faz? Você compra. A partir dos momentos que as coisas, né, assim, a diferença da troca, por exemplo, para a moeda, é que na moeda as coisas passam a ter um preço. E aí, você que vai comprar um produto, você vai decidir a partir do seu próprio senso crítico se aquele preço é justo, ou não. E aí você decide se você compra ou não. Beleza? Então você comprava lá os produtos e trazia de novo para o seu feudo, né? Então a gente vê essa transição, essa mudança, e do Oriente, então, os europeus traziam produtos, expandindo o comércio, né, fazendo intercâmbio de mercadorias, né? Então vai surgir a figura do cambista. O cambista, câmbio significa troca, mas a troca vai ser substituída pela compra, né? Então eram realizadas, né, nas cidades que eram realizadas essas trocas. Vai surgir lá a feira, né? Vão surgir as feiras onde vão ter os portos, né? Onde vão ter as trocas. Então as cidades ou burgos, né? Então burgos é até uma expressão criada por Karl Marx para denegrir a atividade comercial. E se você realmente quiser entender
de mercado, você precisa estudar a escola austríaca de economia, até para você começar a entender. Então, uma das áreas que eu sou formado é administração. Então, eu entendo um pouco desses conceitos, pelo menos. Bom, pessoal, aí a gente sai então do feudalismo, a gente está estudando aqui o feudalismo, a gente vai entrar na transição do feudalismo, justamente isso que a gente acabou de aprender para o capitalismo, né, que eu falei, essa mudança da troca do produto pela compra do produto. Então, quando a gente analisa a transição do feudalismo para o capitalismo, existem três fatores, os fatores políticos, sociais e econômicos. A gente vai começar analisando aqui os fatores econômicos, onde a terra deixa de ser a única fonte de riqueza econômica a partir do momento que você vai ter que recorrer a outros feudos para realizar o comércio. E esse comércio, então, ele vai ganhar força, ampliando as rotas mercantis. Então você já vai saber, pô, eu preciso ir lá naquele país, porque lá vai ter o produto que eu quero e eles trocam do jeito que eu posso trocar, ou eles me vendem do jeito que eu posso comprar, beleza? E aí a moeda surge como um instrumento de, assim, os livros falam instrumento de câmbio, de troca, mas é aquilo que eu falo, não é essa a palavra correta, tá? Então, o certo é compra, tá? O certo é compra e não troca. Então, essa mudança comercial faz surgir um novo modelo de política econômica, onde o mercantilismo passa a ser considerado a primeira fase do capitalismo. E na próxima videoaula eu vou falar para vocês das 4 fases do capitalismo. Cai igual água, né? Não sei se água cai tanto, mas igual chuva, né? Cai muito, chuva no Brasil. Cai muito essa questão das 4 fases do capitalismo. Bom, então fatores aí que nós vimos, agora a gente vai analisar os fatores sociais, né? Então tá aqui os fatores sociais. Então houve um aumento da riqueza dos comerciantes, então esses feirantes eles vão começar a enriquecer e uma disputa de interesses vai surgir com os nobres feudais. Sabe aqueles caras que ficavam lá no castelo, tem aqui a figura ilustrativa? Você tinha senhores feudais que eram corretos, que eram pessoas generosas, mas muitos deles também eram gananciosos, né? Centralizavam o poder, autoritários. Então vai surgir um conflito a partir do momento que os feirantes, né, vão começar a enriquecer e isso vai causar conflitos com a nobreza feudal, fazendo surgir então novas relações sociais no campo. Com o progresso das cidades surge o trabalho assalariado, rudimentar de início, evolutivo. Até a gente fala, né, que a questão do salário, né? Salário é uma palavra que ela tem a sua origem, né, ali quando os soldados romanos eram pagos com sal, né? Por isso que tem a palavra salário. Então ele vai começar, não tinha lei de trabalho, de contrato, né, reciprocidade, nem nada disso. Tudo era feito ali da forma, às vezes verbais, e fazia-se a troca. Você tinha alguns figuras de alguns fiscais, né, mas tudo era muito rudimentar de início. E devido à crise também da mão de obra, o escravismo vai ganhar força, né? Isso é o que os livros e os conceitos afirmam, pessoal. Mas olha só, a escravidão, essa prática terrível, ela existe desde os primórdios das civilizações e das culturas. Você tinha escravidão na Mesopotâmia, você tinha escravidão ali no Egito, no norte da África, no Oriente Médio, na Europa, em todos os lugares do mundo. Essa prática terrível da escravidão sempre foi utilizada, né? Por exemplo, acho que eu até já comentei isso, Roma chegou a ter 80% da população de escravos. Então, a gente quando às vezes pensa nesses fatores, nessa transição, se associa o capitalismo à escravidão, ou o mercantilismo à escravidão, sendo que isso é uma prática de 6.000 anos atrás, né? E aí quando você vai analisar essa mudança, é justamente quando você entra no mercantilismo, né? Mercantilismo, ele vai se usar de início mão de obra escrava, sim, mas quando a gente chega na industrialização mais ali à frente, né? Porque
buscando melhorar o comércio, você vai atingir aqui a escravidão, a industrialização também, você vai ter esse ciclo evoluindo, e aí também, né, com o capital, né, ajudando nessa questão da compra, você vai ter, junto com a industrialização, o fim da escravidão. Então você vai ter o fim da escravidão, né, no mundo. Então, às vezes, se critica tanto, né, a industrialização e o capitalismo, né, mas a gente precisa perceber também como essas coisas estão atreladas. E tudo passa, logicamente, pessoal, por uma questão de generosidade, né, generosidade. Porque até mesmo dentro do capitalismo, né, hoje em dia, a gente tem pessoas que exploram, né, as outras, né? Então, até em gestão de administração, a gente que é formado na área, a gente sabe que é um absurdo você explorar alguém. Essas pessoas que exploram o trabalho da outra, né, elas não têm a mínima noção do que é administração. Então, você tem essa questão dos fatores sociais, ok? Então, para fechar, a gente vai analisar aqui os fatores política, a polis, o discurso, o governo, né, a governança, a governabilidade. Então, passa a ocorrer o desenvolvimento progressivo da centralização política, o poder nas mãos dos reis. Desde os primórdios da humanidade sempre houveram reis de tribos, essas coisas. Então, junto nesse período medieval com os comerciantes, eles vão, em muitos casos, né, em alguns casos, se contrapor aos interesses das demais nobrezas feudais, né? E é até interessante porque quando a gente analisa a história, a gente vai ver a figura de Martim Lutero, que ele vai ser, na verdade, um divisor de águas, né? Porque ali, próximo aos anos 1500, ele vai pregar a importância da dignidade do trabalho e do conhecimento. Isso não existia, o trabalho era visto como algo ruim, ok? E muitos reinos vão aderir a este aspecto evolutivo de conhecimento de Martim Lutero, como, por exemplo, a própria Inglaterra, berço da Revolução Industrial, né? Então, assim, você deve analisar todas as coisas e reter o que é bom, desenvolver o seu próprio senso crítico. Mas, por exemplo, quando a gente chega lá na Revolução Francesa, né? Eu não sei, agora eu não sei se eu coloquei certo, 79 ou 1789. Mas eu acho que é 79 sim, depois você dá uma conferida aí, nessa data especificamente, porque como eu estou gravando essa videoaula, vai ficar meio difícil de dar uma corrigida aqui. Então, a gente vai ter a Revolução Francesa, que vai espalhar pelo mundo os conceitos do iluminismo, né? A questão do iluminismo. Então, na França, esse movimento ele vai decapitar o rei, vai matar a nobreza, vai acabar com a hegemonia da Igreja Católica, né? E esse pensamento, né, ele vai se espalhar pelo mundo todo, para o bem e para o mal, tá? Então, até hoje, por exemplo, os principais estados modernos fazem essa desassociação de Estado e religião também, muito em conta da Revolução Francesa, né? E assim, foi uma revolução, pessoal, extremamente sanguinária, tá? Matou muita gente nessa questão aqui sem julgamento, tá? Sem direito à defesa. Então, esses se espalham pelo mundo até hoje, né? Vai fazer surgir essa questão da Revolução Francesa, o Estado moderno, né? Então a gente vê esses fatos históricos. E para fechar aqui esse vídeo, que já está ficando bastante extenso, Aristóteles ele defendeu um estudo, né, uma análise sobre 3 tipos de governo, né? Então ele vai falar que a monarquia, que é o governo de um só, pode degenerar em tirania. Por isso que assim, a gente percebe que os países hoje que são bem-sucedidos com monarquia são monarquias parlamentaristas, né? Parlamentaristas. Então você vem lá você tem o parlamento, então você consegue equilibrar com 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, né? Por exemplo, a Inglaterra é um exemplo, Japão. Você tem a aristocracia, né, que seria o governo de uma elite, mas que degenera em oligarquia. Então, por exemplo, o Brasil, né,
O BR é um exemplo claro que aqui quem manda é uma aristocracia. Você tem a democracia, que seria o governo do povo, que pode degenerar em anarquia, segundo Aristóteles, né? Nossa, trouxe aqui de novo. Então, segundo Aristóteles. E é interessante que a gente até analisa, né? Por exemplo, a questão da democracia é meio utópico, né? Porque você vai escolher os famosos representantes do povo, né? Então, você precisa, de uma democracia que funcione, você precisa de uma cultura muito honesta, tá? Precisa de uma cultura muito honesta, onde esses representantes do povo, que acaba sendo essa oligarquia, né, essa elite, né, eles pensem no bem comum e não no seu próprio bem, o que no Brasil a gente percebe que é o contrário, né? Então, plena aí pandemia, os caras estão falando em aumentar o fundão eleitoral, né? Então, as pessoas perderam empresa, perderam emprego, tiveram que sustentar com auxílio emergencial, e eles aumentaram o fundão eleitoral para trazer mais peso para o povo, né? O preço da gasolina em alguns lugares aí está R$7, né? O litro da gasolina, alguns estados em torno disso, né? Então a gente vê como é complexo essas situações. E aí você, para finalizar essa videoaula, faça o seu resumo, desenvolva seu próprio senso crítico. Você logicamente não é obrigado a concordar com tudo que eu falo, nem com ninguém. Você deve pensar nesses assuntos, pesquise na internet, pesquise no Google, veja outros professores também, faça o resumo dessa videoaula num bloquinho de anotações que você possa ler em poucos minutos, de forma que você comece a concatenar o entendimento e chegar na hora da prova, você simplesmente arrebentar.